Bom, hoje é Páscoa. Eu tenho uma pergunta para vocês. Por que celebramos a Páscoa? Por que celebramos a Páscoa? É uma pergunta meio boba, né? Mas tente se colocar nessa situação. Imagine que você mora num país que não é majoritariamente cristão ou que não tem um fundamento cristão. Imagine que você mora lá na Índia, tá bom? Só você, mais ninguém. Hoje, você estaria celebrando a Páscoa se você morasse num lugar onde as pessoas, por costume, por tradição, não estariam celebrando esse dia hoje? Será que você estaria pensando sobre isso, celebrando a Páscoa? Será que você teria feito, como a gente fez com o Ministério Infantil e com as famílias, um devocional de 6 dias, preparando o coração das crianças para a aula que eles vão receber hoje? Será? Se a gente não morasse onde nós moramos. Queridos, eu quero falar sobre a importância desse dia. A importância de celebrarmos a Páscoa. A Páscoa, ela nos leva de volta às raízes da nossa crença, daquilo que nós acreditamos como cristãos, que é a morte e ressurreição de Cristo. E não somente essa questão da ressurreição, mas a ressurreição corpórea de Cristo. Seu corpo não foi encontrado no 3º dia e nunca será. Você já pensou sobre isso? Isso é importante para fundamentar a nossa fé. Tudo aquilo que nós cremos como cristãos está fundamentado na ideia de que Cristo morreu, ressuscitou e foi ao céu com um corpo glorificado, mas que você não encontrará aqui nessa terra. E que mais? Ele está vivo hoje. Tudo aquilo que nós cremos, toda a história do cristianismo, toda a história da igreja, tudo aquilo que nós vivemos até o dia de hoje se fundamenta nessas verdades. E por isso a Páscoa é tão importante. Porque nós paramos e celebramos os fundamentos da nossa fé. Amém? Eu quero falar com você um pouco sobre isso hoje. Por que é essencial eu saber que Cristo morreu e ressuscitou e está vivo? Eu vou ler um versículo aqui, Romanos 10, 9, se você quiser acompanhar comigo, depois nós vamos orar. Romanos 10, 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É tão importante a esse ponto. Será que o Jesus que você crê, que eu creio, está vivo hoje? Será que nós paramos para pensar sobre as implicações de o nosso Jesus estar vivo hoje? Será que nós paramos para pensar no que significa ele ter morrido e Deus o ter ressuscitado? Eu quero orar. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós colocamos diante do Senhor, Pai, esse momento, aquilo que nós vamos ver aqui, Pai, aquilo que nós vamos estudar. E eu quero te pedir, Senhor, por uma graça sobremaneira sobre a tua igreja nessa manhã. Deus, que nós possamos entender e compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus, abra o nosso entendimento para essas verdades. Deus, que essas verdades venham fundamentar o nosso coração nessa manhã. Deus, que a partir dali o Senhor trabalhe em nós, o Senhor nos confronte, o Senhor nos santifique um pouco mais a partir daquilo que nós vamos ver hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Então, por que a Páscoa é tão importante? Eu vou falar de 3 motivos, tá bom? Os 3 principais, eu acho. Primeiro motivo, porque a Páscoa, a gente comemora o 3º dia, né? Depois da morte de Jesus, teve a Sexta-feira Santa, não é assim? Aí tem o Sábado do Silêncio, depois tem a Páscoa. E na Páscoa nós relembramos que Cristo ressuscitou, mas só ressuscitou aquele que morreu, não é verdade? Só pode ressuscitar aquele que um momento esteve morto. E isso é muito importante. Se houve ressurreição, houve morte.
E a morte do Filho de Deus, santo, sem pecado, é determinante para nós. A morte de Jesus completou de tal forma a obra redentora, a obra purificadora do seu povo, que Deus o ressuscitou. Você entende isso? Aquele que não pecou não está debaixo do domínio da morte. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Pois Cristo morreu, sem pecado. Porém, Ele levou sobre si todos os nossos pecados, não é verdade? É isso que a palavra de Deus diz. Jesus levou sobre si não os pecados que Ele tinha naquela cruz, mas os nossos. E a obra que Ele fez, a morte de um santo, de forma voluntária, sem pecado, pelo pecado dos outros, satisfez de tal forma a ira de Deus contra o pecado, que Deus o ressuscitou. E mais, Deus declarou sobre nós: tudo está perdoado. Então a Páscoa é importante porque houve essa morte. A aprovação de Deus sobre o sacrifício expiatório de Jesus foi tamanha que Ele não pôde, literalmente significa, a morte não pôde contê-lo. A morte não tem domínio sobre Ele porque é santo. Morreu santo, de forma voluntária. E foi tamanha aprovação de Deus sobre o que Ele fez, que a morte não conseguiu retê-lo e Ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. Aleluia. Abra comigo Romanos 4. Vamos ler um versículo que fala sobre isso. Vocês já estavam em Romanos, né? Não, sim. Romanos 4, verso 25 diz assim, olha. O qual, está falando de Jesus, tá? O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Ou seja, Ele não morreu porque Ele pecou, Ele morreu porque nós pecamos. E ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, não permaneceu morto porque foi suficiente. A nossa justificação foi tamanha, diante da ira de Deus, que Deus o ressuscitou. Eu não sei vocês, queridos, mas eu quero pular quando eu ouço isso. Porque eu sei o tamanho, o peso que o meu pecado representa nas costas de Jesus. Eu sei o tamanho da iniquidade da minha vida, dos meus anos regressos. Eu sei o quanto isso pesou sobre as costas de um homem santo. E eu sei que eu jamais poderia abandonar tudo isso se não fosse com a compreensão do amor de Deus. Então esse é o momento de parar e pensar. Meu Deus, eu tenho consciência do que representa o meu pecado nas costas do Filho de Deus. Esse ensinamento é um ensinamento que acontece durante todo o Novo Testamento. A gente vê durante as cartas de Paulo ele falando sobre esses ensinamentos e mais especificamente na carta de 1 Coríntios. Ele começa a explicar porque as pessoas não estavam entendendo que Jesus ressuscitou. Que o corpo dele, as pessoas que estavam ali viram um corpo subindo. A gente foi na apresentação de Páscoa, lá no Alto de Páscoa, e Jesus subiu, né? Da outra vez eu fiquei meio assim, falei, nossa, que coisa mais esquisita, né? Põe um cabo de aço, assim, sobe Jesus, assim, daí todo mundo ficou, uau! Eu fiquei assim, desnecessário, né? Tipo, tudo bem. Mas eu achei meio, falei, nossa, com umas fumaças, assim. Para eu pagar minha língua, dessa vez eu comecei a chorar. Sério. Comecei a chorar. Eu estava assistindo lá com eles. A história, gente, é a mesma. Na Páscoa do ano que vem, se estivermos todos aqui, estaremos contando a mesma história. Não é verdade?
A história é a mesma. O alto de Páscoa a gente sempre leva as crianças, eles gostam, então a história é a mesma, a gente já sabe. Deve fazer uns 20 anos, é a mesma história. Mas eu comecei a chorar. E eu sei por que eu comecei a chorar. Porque um homem, um corpo de homem, glorificado sim, mas ele escolheu manter aquelas mãos furadas. Para dizer para mim e para você, foi suficiente. E do mesmo jeito que vocês estão me vendo subir, um homem vai descer, voltará. Não vai ser uma alegoria, vai ser um homem sobre as nuvens do céu. Vou chorar de novo. Amém? A gente se acostuma, queridos, com essas verdades. E eu estou aqui hoje para não deixar você se acostumar. Não, a gente não pode se acostumar. Isso é o fundamento daquilo que nós cremos. Amém? Então eu estava dizendo que Paulo estava explicando lá para a igreja de Coríntios. Agora eu vou pedir para você abrir lá em 1 Coríntios 15. Ele está explicando e falou, olha, a ressurreição aconteceu de verdade. E é muito importante que vocês abandonem essa forma de pensar, de achar que isso não aconteceu, porque vocês estão no meio de um monte de gente que está corrompendo o pensamento de vocês. Vocês não vão poder ser verdadeiramente cristãos se vocês não acreditarem que Cristo ressuscitou. Ó, versículo 16 e 17 diz assim, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda estão nos seus pecados. Você ainda está você não está perdoado. Não tem nada garantido para você. Você está nos seus pecados. A sua fé é vã, é inútil. O apóstolo Paulo, quando viu a situação dessa igreja que não cria na ressurreição, não eram todos, mas havia esse burburinho ali. Ele parou tudo o que ele estava falando, o que ele estava ensinando, e ele falou, gente, vocês precisam acreditar da forma correta. Cristo ressuscitou. Porque se você não acreditar nisso, não adianta pregar perdão dos pecados. Aquele que levou os seus pecados está morto. O sacrifício não foi aceito. Não foi suficiente. Mas graças a Deus, não foi isso que ele falou. Amém? Graças a Deus. Lá no verso 20 diz assim. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. E esse é o motivo número 2 de celebrarmos a Páscoa. Se Ele é o que a palavra chama de as primícias, é porque vem mais coisas por aí. Amém? A palavra, vamos pensar assim, se a ressurreição fosse uma grande colheita, tá? Imagina-se um campo de milho, sei lá. Jesus foi a primeira colheita. Mas o campo está lá, prontinho para ser colhido. E o campo, querido, somos nós. Lembra daquele meme? O jardineiro é Jesus. Então, o agricultor é Jesus e os milhos somos nós. Amém? Se ele foi como as primícias da ressurreição, o que vem depois? Todos os santos, todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e que o receberam e que se identificaram com ele na sua morte, se identificaram com ele na sua ressurreição. Somos nós. Aleluia! Isso é muito importante. Esse é o segundo motivo pelo qual celebramos a Páscoa. Porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então, queridos, se a morte não teve domínio sobre ele, a morte não terá domínio sobre você. E já é motivo para você levantar e começar a dar glória a Deus. Amém? Isso significa que a nossa ressurreição vai acontecer devido à nossa união com Cristo. Nós somos um com Ele. Aí vem a parte que eu gosto. Somos um com Ele? Ressuscita quem morreu. Você morreu?
Minha pergunta fica para você. Você morreu com Ele? Você pode dizer, como aquela canção que a gente gosta, já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Quem tem vivido a sua vida? Qual a agenda você tem seguido? A sua agenda? Quais os planos você tem cumprido? Os seus planos? Fica essa pergunta para nós. Eu não posso querer participar da ressurreição se eu não morri. E há uma morte para cada um de nós, porque nós nos unimos a Ele. Há uma cruz para cada um de nós, porque nós nos unimos a Ele. Não é possível se unir ao Senhor Jesus só na sua ressurreição. Você precisa passar por todo o processo, porque o Filho de Deus teve que passar. Quem somos nós para não passar? O Filho de Deus foi tentado em todas as coisas, sem pecado. O Filho de Deus aceitou calado todos os açoites, porque Ele viu uma recompensa e Ele se alegrou. E a recompensa éramos nós. Nós que entendemos que tudo aquilo que Ele viveu, nós não podemos fugir. Aquele processo é para mim e para você. Talvez a minha cruz não seja a sua, mas eu tenho uma e você também tem. Será que às vezes nós não estamos colocando a nossa cruz de lado para ir cumprir a nossa própria agenda? Existe ressurreição para aqueles que morreram. Para aqueles que entenderam que não vivem mais para si mesmos, mas que estão aqui para cumprir a vontade do Pai. O Filho suou gotas de sangue, de tão aflito. Pediu ao Pai que, se possível, passasse dele aquele cálice, mas que fosse feita a vontade do Pai. E mais, acho que em Salmos a gente vai ver um salmo profético que ele fala: a mim me agrada cumprir a tua vontade, ó Deus. Me agrada cumprir a tua vontade. Jesus, por mais que estivesse aflito, agradava a ele cumprir a vontade do Pai. É mais do que estar carregando a sua cruz. É estar carregando a sua cruz com entendimento. Eu não sou maior do que o meu Senhor. Eu não sou maior do que o meu Senhor. Seja o que for que tiver no meu caminho, com Ele eu consigo. Amém? É dar graças a Deus por aquilo que nós temos vivido. É viver uma vida com propósito, com entendimento, sabendo para onde nós estamos indo. Querido, Jesus não enfrentou tudo aquilo que Ele enfrentou na dúvida. Ele tinha um propósito. E aqueles que tentaram detê-lo do seu propósito, ele foi duro. Com Pedro ele foi duro. Arreda de mim, Satanás. Você precisa ter os olhos fixos no seu propósito. Ou você não vai olhar para essa cruz como a própria bênção de Deus na sua vida. Porque a sua cruz existe para te santificar. Não é sem propósito que você tem dias difíceis. Não é sem propósito que Deus exige a obediência dos seus filhos. Não é. Porque você que é pai, que é mãe, você sabe. Não é sem propósito que você exige obediência nas pequenas coisas do seu filho. Se você não exige, nós precisamos conversar. É sério isso, queridos. Porque se o seu filho não te obedece, você vai obedecer a Deus, que ele nem vê. Seu filho não te obedece na hora que você fala, você realmente acredita que ele vai obedecer a Deus? Não vai. Então, amados, é sério. Isso que nós estamos fazendo hoje, esse dia especial, é um dia de seriedade, é um dia de entendimento. Meu Deus! Para ressuscitar com Ele, eu preciso morrer. Eu preciso morrer, eu preciso encarar essa morte do meu eu, do meu ego, das minhas, sei lá o que é que você precisa abandonar.
do velho homem. Eu preciso encarar isso como propósito. A ressurreição depois dessa morte. A vida e vida em abundância depois dessa morte. Não é sem propósito que você encara os seus pecados de frente, confessa e abandona a vida para você. A Zoe para você. Amém? Aleluia. Eu quero ficar um pouquinho mais nesse ponto. Um pouquinho só. A gente estava vindo para cá e tem uma música que os meninos gostam demais. É uma música em inglês, então desculpa, não vai ter como mostrar para vocês. Mas ela fala assim, olha só. Presta atenção nessa letra. Tudo mudou. Está difícil reconhecer quem eu era antes de encontrar a Cristo. Que coisa linda. É difícil reconhecer quem eu era antes de Cristo. Eu não ando mais como eu andava antes, diz a música. Eu não falo mais do mesmo jeito que eu falava. Não é maravilhoso, gente? Como eu amo ver meus filhos cantando essa música. Como eu amo. Porque eu canto com entendimento, Davi canta com entendimento. Os pequenininhos, eu não sei se eles entendem completamente ainda o que eles estão cantando. O Pedro, eu creio que entenda. Mas a coisa mais maravilhosa para alguém que foi redimido é olhar para trás e falar, meu Deus, eu não reconheço mais essa pessoa. Glória a Deus, eu não sou mais aquela pessoa. Você consegue fazer isso? Você consegue olhar para você e falar assim, eu não ando mais como eu andava. Eu não falo mais como eu falava. Eu não olho para as pessoas mais como eu olhava. Tudo mudou. Amém? Esse é meu desejo para você nessa manhã. Se você não está nesse lugar, nós vamos orar aqui no final do culto. E eu quero que você comece a clamar ao Senhor. Deus, me leva nesse lugar. Onde eu olho para trás e eu falo, meu Deus, eu não conheço mais quem eu era. Né, Carla? Não conheço mais quem eu era. Amém? Terceiro e último motivo porque é importante celebrarmos a Páscoa. Por causa do ministério presente e futuro de Jesus. Como eu falei, a morte de Jesus foi a nossa compra, tá? Ali ele comprou a nossa salvação. Agora, ele não nos tirou daqui. O Fabiano fala que se fosse só a morte, só a salvação, quando você se convertia, Jesus fazia assim, tchuc, tirava você da terra e acabou. Né? Ia tirando aos poucos, um por um aí. Mas não, nós continuamos aqui. Por quê, queridos? Porque há planos do Senhor para nós como cristãos nessa terra. E esse aí que entra o ministério presente de Jesus. Jesus hoje está vivo, assentado à destra de Deus, e ele faz uma coisa lá onde ele está. Ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado. Ele é aquele que vai diante de Deus para lembrar que ele pagou o nosso pecado. Que diante de Deus nós somos justos. Ele intercede por nós, ele pede por nós diante de Deus. E é isso que o Senhor está fazendo nesse momento. Você está em Romanos ainda, né? Vai lá no capítulo 6. Romanos 6, 2 versículos a gente vai ler, 8 e 9. Perdão, gente, não é Romanos 6, não. Romanos 8. Vai um pouquinho para frente aí, ó, lá no versículo 33. Nós vamos ler um texto mais longo, mas é um texto muito importante. Lá a partir do versículo 33 diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede
por nós, continuando, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, perseguição, ou fome, nudez, perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por causa da vida, da morte, da ressurreição e da intercessão daquele que nos amou. Então, queridos, a Páscoa é importante, a ressurreição é importante, porque Cristo hoje intercede por mim e por você, para que nesta terra nós possamos cumprir os propósitos que Deus nos deu em vista dessas verdades. Ainda que por amor deles sejamos entregues à morte o dia todo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus. E aí, tem uma lista de coisas aqui que a gente vive. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez. Às vezes a gente não vive nenhuma dessas coisas. A gente até acha que vive. Né? Conversa aí com qualquer missionário, com qualquer pessoa que realmente passa por essas coisas, que você vai ver assim que você não vive nada dessas coisas. Ah, me cancelaram digitalmente. Ah, gente, cancelamento vem e vai. Tem gente que ainda ganha dinheiro com cancelamento. Sério. Nós aqui não vivemos nada disso. Ai, pastor, mas a minha vida é uma grande tribulação. Não é. Tribulação, eu sugiro que você converse ali com os irmãos que vieram lá da Venezuela. Conversa ali com a Janete. Não é, não. Então, assim, essa que a gente vive aqui é realmente uma leve e momentânea tribulação. Ainda assim, sobre elas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? Tem mais vários textos aqui, que eu não quero me alongar. Quero falar sobre... Falei que é importante pelo ministério presente de Jesus e o ministério futuro. Esse ministério futuro, o que eu estou falando, queridos? Não precisa abrir, não. Lá em Atos 17, a palavra de Deus diz que há um dia estabelecido, aonde este homem que eu falei para vocês, que subiu aos céus, voltará da mesma forma que as pessoas o viram subir, ele voltará. E nesse retorno, ele há de julgar o mundo com justiça, é o que diz Atos 17, 31. Por meio de um varão, Jesus, que destinou e acreditou diante de todos, ou seja, deu credibilidade a ele diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Só ele pode julgar o mundo. E ele virá para julgar os homens de acordo com as suas obras. É o que diz a palavra. Esse é o ministério futuro de Jesus. Se ele não estivesse vivo hoje, não haveria para nós nenhuma esperança de salvação. Não haveria para nós nenhuma esperança depois da morte deste corpo, desta vida. Não haveria para nós nenhuma esperança sobre as tribulações que nós passamos. Não haveria para nós aquela alegria de saber que o Senhor está usando todas as tribulações, todas as circunstâncias para nos santificar. Porque é o que a palavra de Deus diz. Que Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E o nosso bem, entenda-se, não é uma vida mais fácil, não é uma vida com mais dinheiro, não é uma vida com mais, o que seja lá o que for que a gente anseia. É uma vida mais santa. O bem aos olhos de Deus é santidade. O bem aos olhos de Deus é semelhança de Cristo. O bem aos olhos de Deus é humildade. O bem aos olhos de Deus é amor a todos, inclusive aos nossos inimigos. E Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para a nossa santificação. Porque a Deus importa mais a eternidade dos seus filhos do que a leve e momentânea tribulação. Vocês entendem isso? Esse é o tal do ministério futuro. A esperança que nós temos de que se eu ficar firme mais uma tribulação, se eu ficar firme mais um dia,
Se eu mantiver os meus olhos fixos nele hoje, amanhã haverá graça para o dia de amanhã. Até que um dia realmente será o último. Ou o nosso último. Ou o último de todos. Aonde nós o veremos vir sobre as nuvens do céu. Amém? E nesse dia haverá um julgamento. Mas sobre os seus, sobre aqueles que são dele, sobre aqueles que não negaram a Jesus, sobre aqueles que não o trocaram pela aprovação do mundo, sobre aqueles que realmente perderam suas vidas para ganhar a Cristo. Sobre eles não há escrito de dívida, não há condenação, não há punição, porque a obra do Filho foi perfeita. Amém? Por isso a Páscoa é tão importante. Por isso esse dia é tão importante. A ressurreição de Jesus, as crianças aprendem isso desde pequenos. Hoje, lá na aulinha do maternal 1, de crianças de 1 e 2 anos, eles estão aprendendo exatamente isso. Então, queridos, não perca a oportunidade de conversar com eles. Fundamente aquilo que está sendo ensinado lá. Fundamente essas sementezinhas que eles estão recebendo. Eles tiveram 6 dias de sementes. Até os bebês tiveram 6 dias de devocional de falar. Hoje eles vão ver as imagens. Eles vão ver a cruz, eles vão ver a coroa de espinhos. Eles vão ver o manto que estava vazio lá no túmulo de Jesus. Isso são coisas que vão ficar na memória deles. Agora, isso é o fundamento da fé que Jesus está construindo lá naquele coração. Do mesmo jeito que Ele está aqui falando conosco. Nos chamando a atenção para a importância dessas verdades. Que nos definem como quem nós somos. Nós somos os cristãos. Amém? Se Ele não estivesse vivo, nós não teríamos do que desfrutar. Por toda a eternidade. Era a morte, é isso aí. Vamos viver a nossa vida do jeito que der e acabou. Mas não, há uma eternidade de desfrutar de quem o Senhor Jesus é, em uma dimensão que nós não conseguimos imaginar. Amém? Se não houve ressurreição, não há aliança alguma sobre nós. Não há salvação, não há alegria, mas houve uma ressurreição. E nós não podemos estar neutros diante disso. Esse é o motivo de celebração. Esse é o motivo de festa. Esse é o motivo de parar e de comunicar ao mundo. Ele ressuscitou. Amém? Aleluia. Esse evento é o evento mais importante da história, queridos. Esses 3 dias foram o evento mais importante da história. Amém? Aleluia. Eu vou pedir que você fique de pé. Nós terminamos já. Eu quero orar especificamente por você, que você não consegue olhar a sua vida dessa forma que eu expliquei aqui no motivo número 2. Eu não tinha preparado nenhum momento de oração, não ia fazer nenhum apelo, mas eu acho que é importante. Quando você olha para trás, você consegue identificar uma pessoa muito diferente de quem você é hoje? Você consegue identificar uma pessoa um pouquinho diferente? Talvez a sua caminhada esteja só no começo. Você ainda não mudou muito, mas você consegue perceber que havia uma pessoa antes de Cristo e agora há uma outra pessoa? Você consegue perceber isso? Amém. Eu quero primeiro orar com aqueles que não conseguem. Querido, se você olhando para trás, você é a mesma pessoa. Hoje há um momento de arrependimento para você. E nós vamos orar aqui. Eu quero que você feche os seus olhos aonde você estiver. Eu não vou te pedir para vir aqui. Você sabe, quando você olha para trás, o que já devia ter ficado para trás. Aquilo que não faz mais parte de você, mas que você tem permitido fazer. Deixa eu te dizer. Se esse é o seu caso, é você que tem permitido. Se você crê em Jesus, se você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você já sabe.
o que é que você tem que abandonar. Você não peca em paz. A pessoa que olhou nos olhos do Cordeiro de Deus, que foi morto, nunca mais vai pecar em paz. Essa é a nossa primeira oração nessa manhã. Então feche os seus olhos se você está nesse momento, nesse lugar. Eu vou orar e eu quero pedir que você concorde com a minha oração. Amém? E se você tem algo a dizer ao Senhor, diga também. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos por esses irmãos, ó Deus, que reconheceram, ó Pai, a necessidade de um Salvador, aceitaram ao Senhor como Senhor e Salvador, porém têm vivido uma vida de pecado. Senhor, eles não têm paz. A paz que o Senhor prometeu não está sobre eles, porque eles não abandonaram o seu pecado. Não estão perdoados. Não há como haver paz, Senhor, sem o perdão que o Senhor dá. Agora, o Senhor dá o perdão para aqueles que se arrependem. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar agora, Pai, uma unção, Deus, de arrependimento, uma convicção de pecado sobre esse lugar, em nome de Jesus. Que haja reconhecimento, Pai, confissão de pecado. Deus, corações quebrados nessa manhã. Deus, em arrependimento pela morte do Filho de Deus Santo. Em nome de Jesus, que haja arrependimento, Pai. Deus, que haja perdão, que haja mudança, em nome de Jesus. A segunda oração que eu quero fazer é sobre aqueles que ainda não receberam, que não tinham esse entendimento de que Cristo está vivo, esperando o momento de retornar, e que uma vez que Ele retornou não haverá mais volta. O tempo é agora, o momento é hoje. Eu e você não sabemos o que vai ser de nós amanhã, mas hoje há uma oportunidade para você que quer receber o Senhor Jesus como seu Senhor. Você que aceita o sacrifício na cruz e entrega a Ele a sua vida. Entrega a Ele a sua vida. Não brinque, querido. Há muitas coisas que a gente leva na brincadeira, mas a nossa eternidade não pode ser. A nossa eternidade não pode ser levada na brincadeira. O momento é agora. Se alguém aqui que entendeu que sem o Senhor Jesus, sem essa entrega de vida, não há redenção para você. Se você não quer mais ser quem você é, você troca a sua vida pela vida dele. Eu vou pedir que você repita essa oração comigo. Amém? Senhor Jesus, eu te entrego agora a minha vida. Tudo que eu acredito, todas as minhas convicções, tudo que eu sou, eu renuncio. Todo o meu pecado, eu renuncio. Me perdoa. Eu entendo que longe de ti não há salvação para mim. E eu te peço, muda a minha história. Muda a minha história. Eu quero falar de novo, muda a minha história. Eu quero ansiar por receber o Senhor, sabendo que sobre mim não haverá condenação. Eu quero viver uma vida de acordo com os teus pensamentos, de acordo com o seu modelo, Senhor. Muda a minha história. Perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Amém? Queridos, que esse não seja mais um domingo comum. Não pode ser. Vamos comemorar com as crianças, vamos comer chocolate, está tudo certo. Mas não pode ser um domingo comum. Amém?